Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ensinar sobre aqui o nascimento da Grécia e eu não vou falar sobre a filosofia nesse vídeo, porque eu pretendo aprofundar nela na próxima aula. Aqui eu quero ensinar mais os pilares, né? O que realmente incentivou a filosofia, essas coisas na próxima aula. Aqui eu vou ensinar a Grécia. Vamos lá. Aqui tem os períodos, tudo. Mas alguns estão faltando aqui porque não coube no quadro, mas eu fiz de maneira que dê para acrescentá-los aqui de maneira correta. Vamos lá, vamos começar com os pré-roméricos. O período tem início no sul da Península Balcânica pelo povo creto-micênicos. Entre eles importantes são os arqueus, os eólios, os jônios. E esse pessoal, eles vieram para cá na terra grega, não era a Grécia ainda, mas acho que vocês entenderam o raciocínio. E eles tinham bastante influência sobre o Mediterrâneo. Eles tinham cidades que se chamavam Troia, Micenos e Aquinosos. Isso, Aquinosos, só isso. Eles tinham essas cidades, e o grande comércio deles era o mar Mediterrâneo, tá? Eles também desenvolveram a mitologia grega, porque os creto-micênicos são uma mistura de povos. É tipo a gente aqui no Brasil, mas é isso. Aí como que isso vai começar a dar início a isso tudo aqui? O ataque dos dórios. Eles chegaram lá tocando terror. Eles eram violentos e militarizados. Acho que vocês já sacaram, né? Que mais pra frente que vocês vão entender quem são os descendentes deles. Aí vamos falar, os micênicos, né? Começaram a expandir para lá, começaram a correr, fugir para as montanhas. Então, acabou. Acabou tudo que o mercado que eles tinham, as cidades que eles tinham, acabou. Vão ter que começar de novo. Aí nisso começou a primeira diáspora grega, que no caso é a expansão, né? Que aí vai dar o surgimento das novas polis. Não entramos aí ainda, lembrando, vamos entrar daqui a pouquinho. O período homérico. O que é esse período homérico? Lembra que eu disse que eles estão espalhados pelas montanhas e tal? Aí o Gênesis começa a ter tinha uma base patriarcal de organização, ou seja, líder era o pai, depois o filho, assim sucessivamente. Comentem aí nos comentários aí que tipo de governo é esse aqui, hein? Vamos lá. E com o passar do tempo, que começaram a ter que expandir mais, começaram a ter mais pessoas, tiveram a necessidade de expandir, né? Aí vieram os eupátrias e veio o governo oligárquico, que começou a concentrar o poder na mão de certos grupos de pessoas. E os eupátrias são pessoas que têm uma grande terra para si mesmo. Ou seja, eles governavam, sim. Eles tinham parte do governo sim para eles. Porque, imagina só, esse aqui é o meu lote e você precisa morar nele. Então você trabalha para mim, obedece minhas regras e vocês também fazem suas regras. Aí começa aí. Só que depois isso começa, né, a melhorar. Apesar dos eupátrias governarem a maior parte, eles tinham espaço público, onde se discutia filosofia, política. Aí começaram as ideias novas, né? Aí depois de isso aí eu acho que eu avancei um pouco no tempo, com certeza. Mas ainda assim não foge de raciocínio, tá? Aqui o período arcaico agora que a gente vai falar. Depois disso aqui tudo, depois dos debates políticos, filosóficos, assim, essas coisas, esse desenvolvimento político, essa estabilização econômica, governo, essas coisas. Aí que começa, os gregos criaram as polis. O que são as polis? As polis são cidades-estados. São cidades que auto se governam, não precisam de uma da outra. Mas você me pergunta, professor, por que elas não se juntavam, já que, vamos dizer assim, elas são mini países, né? Vamos dizer assim, por que elas se juntavam? Por que a Atena não se juntava uma só com a Esparta? Por que não? Porque questões geográficas, isso não era possível na época, né? E aqui,
o período clássico, que é marcado com Atenas constituindo uma polis mais poderosa de toda a península e se torna uma cidade imperialista. Vamos explicar o que fez ela chegar aqui. Então, o que fez ela chegar aqui... Peraí, desculpa aí, pessoal. Acrescentando aqui. Quando isso aqui acontece, eles expandem mais o... Isso aqui acontece, né? Essa parte aqui. Eles expandem mais ainda o Mar Mediterrâneo. Então, essa parte aqui, vocês vão perceber que daqui para cá surgiu a segunda diáspora, que é uma expansão grega, que foi no Mar Mediterrâneo. Só acrescentando mesmo, tá? Voltando para cá. Essa coisa da Atena virar a maior polis da Grécia tem início na Guerra dos Médicas. Mas o que é isso? É uma guerra entre médicos? Não. Médicos, na verdade, não tem nada a ver com medicina, essas coisas aqui. Médicos era um termo dos gregos usados para identificar os persas, que eram medo ou medos, porque os caras eram maníacos, né? Então, Guerra dos Médicos, traduzindo, guerra contra os persas, tá? Vamos lá. E Atenas? Os persas, vamos dizer que eles eram um grande vilão da Grécia, né? Todo momento ali enchendo o saco, um vilão. Aí o que acontece? Aí, eles queriam fazer o Darius, que era que cuidava do império da Pérsia, queria derrotar Atenas, porque Atenas tinha uma grande influência, muita, por ela ficar próximo do mar, ela tinha uma forte economia, ela tinha uma forte política, e derrotar Atenas seria vencer de verdade mesmo, não só vencer a guerra, seria do lixo ao luxo, sabe? Mas aí o que a Atenas fez? Ela se juntou com as outras polis, se tornando, fazendo a liga delas, acho que é isso, a liga delas. Tem uma palavrinha no meio, mas é isso, a liga delas. Aí derrotaram os persas. Com isso, os persas derrotados, eles substituíram o imperador deles, que era o Dórias, se tornou o Arques. É isso mesmo? Isso. Só que o Arques, ele foi meio afobadinho, vamos dizer assim, né? Ele veio atacar logo o descendente dos Dórias, os Esparta. Só que os caras, tipo assim, eles olharam, tipo assim, os caras só tem 300, a gente tem milhares, a gente vai ganhar. Só que o que acontece? Os Espartas, eles tinham uma vantagem geográfica enorme. Então, aí eles ganharam. E aí que vem aquele filme lá, Os 300, tá? Muito interessante essa parte. Depois da guerra lá que o Darius, é isso? Deixa eu ver. É meio difícil. É Darius. Vamos falar Darius. Aí, depois que ele foi derrotado, todo o tesouro da guerra que eles conquistaram com isso, a Atena pegou toda para si mesmo. O tesouro, tudo, e ainda tomou conta de toda a marinha das outras polis. Então, o que acontece? O poder ficou bastante mais favorável para ela. A balança caiu mais pro lado dela, sabe? E aí isso gerou revolta entre as outras polis, depois de 20 anos, depois da era, vamos dizer assim, a era de ouro de Atenas, né? Aí, adivinha quem foi que resolveu fazer essa revolta contra Atenas? Os Espartas. Os Espartas se aliou às outras polis para derrubar Atenas e se aliou também aos persas. E, ó, pra você ver, né? O ódio do sistema. Aí derrotou a Atena. Depois disso, a Grécia ficou bastante fragmentada. De novo, igual no ataque dos Dórias, que os creto-micênicos, os gregos, né, se dispensaram por aí, assim a Grécia também ficou bastante fragmentada, né? Eles não expandiram para os lugares, mas ficou fragmentado. Aí veio os macedônios, que tomaram posse dessa fraqueza da Grécia, mas lembrando, a Grécia não deixou de ser Grécia, tá? Ela só foi dominada. Foi os macedônios. Primeiro pelo Filipe e depois pelo seu filho, o famoso Alexandre o Grande.
Depois disso, as outras polis, Atenas, a Esparta e as outras, perderam autoridade, influência política e econômica. Tudo ficou por conta dos macedônios. Isso mesmo? Isso mesmo, macedônios. Aí o que acontece? Além da Grécia, como falar, os macedônicos expandiram mais. Da Grécia, as conquistas deles foram da Grécia até o Oriente. Conhece a cidade do Egito, Alexandria? Então, lá foi uma das grandes influências para cá também. Porque lá tem a biblioteca, ela foi queimada. Ninguém sabe como, mas ela tinha vários conhecimentos de filósofos que tinham aqui. Muita coisa. Ninguém sabe ao certo o que tinha lá, mas é um conhecimento histórico muito importante para a gente nesse período. Mas que foi queimado. Vamos lá. Então, essas conquistas dos macedônios influenciaram também na filosofia. Em si, a Grécia já é uma mistura de povos. E com a conquista mais dos macedônios, influenciaram mais nisso, nas diferentes culturas misturando. E além disso, os macedônios tinham, tipo assim, eles dominavam uma terra, mas não proibia eles de continuar a cultura deles. Então isso influenciou bastante para que os cidadãos, entre si, observassem mais as diferenças e questionassem as suas culturas também. Fazendo assim os pilares principais da filosofia, que é o questionamento, né? E é isso a aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se eu tiver falado alguma coisa que vocês querem acrescentar, comente aí. E a próxima aula é sobre o nascimento da filosofia. É isso aí, pessoal. Até mais.